A paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao meu canal Felipe Oliveira. Hoje nós vamos dar continuidade à lição da EBD, Escola Bíblica Dominical da CPAD, que tem por tema de hoje o livro de Esther. Nós acabamos já trabalhando o livro de Ruth e agora nós vamos entrar no livro de Esther, que tem aí as suas semelhanças com o livro de Ruth, porém, mesmo nós sabemos que Deus estava trabalhando por trás dos bastidores, no livro de Ruth o nome de Deus é citado. Já no livro de Esther o nome de Deus não é citado. Mas mesmo assim nós vemos a mão de Deus trabalhando. Tá? Deus sendo descrito ali de uma forma indireta e não diretamente. Vamos lá. O livro de Esther, lição 6. Texto áureo. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecerás. E quem sabe, para tal tempo como este, chegaste a este reino. Verdade prática. A perfeita vontade de Deus é nos guiar por caminhos que levem ao cumprimento de seus eternos propósitos. Então nós vamos agora analisar o livro de Esther, comparando aí as suas estruturas, as suas motivações, aplicações, característica literária, característica linguística e entender qual que é o propósito desse livro também para a nossa vida, como aplicação para a nossa vida. Essa primeira aula é uma introdução a esse livro de Esther, a qual nós vamos estudar aí até o findar desse trimestre. Vamos lá. Nós temos a introdução, que vai dar uma diferenciada entre o livro de Esther e Ruth. Eu vou me abster dele e vou para o primeiro tema. Antes nós temos a palavra-chave, que é Esther. Depois, mais à frente, a gente vai ver que Esther em hebraico é Hadássia. E vamos ver também os seus significados. Quais que são os significados desse nome. O primeiro tema é a organização do livro. E aí eu separei bonitinho os capítulos e a estrutura desse livro. Do capítulo 1 ao capítulo 2 nós temos a introdução introdução do livro e a elevação de Esther ao trono. Do capítulo de número 3 ao 4, o plano de Amã para exterminar os judeus. Do capítulo de número 5 ao 7, a intervenção de Esther e a queda de Amã. Do capítulo de número 8 ao 10, a vitória dos judeus e a instituição da festa de Purim. Então, esses são os 10 capítulos de Esther, separadamente, estruturadamente, para a gente entender melhor. E ao decorrer desse trimestre, nós vamos deslanchando aí cada capítulo, cada cena que aconteceu, e vendo como Deus é poderoso e age na vida daqueles que são fiéis a Ele. Nós temos o primeiro tópico, que é a categorização de Esther, categorização de Esther, e eu vou fazer a leitura aqui dele. Da mesma forma que Ruth e Esther pertencem aos escritos, os 11 livros que compõem a terceira seção da Bíblia hebraica, e nesta seção, também ao lado de Ruth, íntegra os Megilotes, os 5 livros curtos lidos anualmente nas festas judaicas. Então o livro de Ruth e de Esther fazem parte de um conjunto de livros que era lido nas festas judaicas. E essas festas judaicas, que nem o Purim, não está descrito no livro de Deuteronômios, nem de Êxodo, nem de Levíticos. Mas era uma das festas que eles incluíram por conta do livramento que Deus deu ao povo, mediante a quando eles estavam nessa mão do rei persa, e quase foi morto por causa do plano de Amã, mas Deus deu livramento. Bom, vamos descer aqui a minha anotação. Olha, Megilote, ou 5 rolos, é um subgrupo dentro do Ketuvim, escritos na Bíblia hebraica. Os 5 livros que compõem os Megilotes são. Então, o que é Megilote? São um grupo de 5 livros que compõem aí uma leitura nas festas judaicas. E a gente vamos ver qual que são esses 5 livros. Primeiro, nós temos Cantares de Salomão, que é lido ainda durante a Páscoa. Temos aí o livro de Ruth, que era lido durante a festa das semanas. Nós temos aí o livro de Lamentações, que era lido durante o jejum do 9º dia de Ave. E também temos o livro de Eclesiastes, que é lido durante a festa dos tabernáculos. E por último, o livro de Esther, que é lido, no caso, durante a festa de Purim. Vamos aí a uma leitura do que é o Ketuvim, porque o Ketuvim são os escritos, mas precisamos saber profundamente o que é. O Ketuvim já diz o significado em hebraico, é o escritos,
e é a terceira e última seção da Taná, que é a Bíblia hebraica. Esta seção inclui uma variedade de livros que não se enquadram nas categorias de Torá, que é a lei, e Nevim, que é os profetas. Então elas não se encaixam nem na lei e nem também nos profetas. Por quê? São mais poéticos, são mais narrativos históricos. Então não se encaixa em nenhum desses dois, que é a Torá e nem o Nevim. São gama de gêneros literários que inclui toda poesia, sabedoria. E vamos ver quais são os livros que se encaixam aí mediante a esses Ketuvins, a esse escrito de Ketuvim. Primeiro, entre os livros dessa seção estão Salmos, Provérbios, Jó, Cantares de Salomão, Ruth, Lamentações, Eclesiastes, Esther, Daniel, Esdras e Neemias e Crônicas. São esses os livros que estão compostos aí no Ketuvim. Vamos aí ao segundo tópico, que está denominado como características literárias. Eu vou ler só a parte que eu deixei aqui grifado. Em toda essa aula eu só vou ler a parte que eu deixei grifado para não ficar muito grande essa aula que nós estamos proporcionando aqui hoje. Ó, o texto é mais do narrador que dos personagens, porque nós temos uma diferença muito grande. O livro de Ruth, os personagens ainda dialogam ali, conversam. Mas o livro de Esther é mais o narrador contando a história, o texto é mais do narrador, mais ele falando do que os personagens propriamente dito, conversando, tá? E aí eu deixei anotado, o livro de Esther pertence ao gênero histórico-narrativo, faz parte dos escritos Ketuvim, na Bíblia hebraica e dos livros históricos do Antigo Testamento cristão, porque o livro de Esther faz tanto parte da canonização do livro judaico, quanto da Bíblia cristã também. Não há diferença o Antigo Testamento dos cristãos e também dos judeus, são o mesmo testamento. A única diferença é que eles têm 24 livros porque eles reconhecem alguns livros como um só. Os 12 profetas, eles não contam como 12, eles contam como se fosse um livro só. O livro de Reis, 1º e 2º Reis, não conta como 2 livros, eles contam como um livro só. Crônicas também não conta como 2 livros, mas conta como um livro só. Então, são o mesmo conteúdo, porém, como eles demonstram de forma diferente, esses livros de Segunda Crônica, que a Bíblia cristã faz a separação, acaba diminuindo um pouco a quantidade de livro, mas o conteúdo é o mesmo, a mesma Bíblia, não tem diferença. Vamos lá. Autoria e data. Eu vou ler aqui. O autor de Esther é desconhecido. Muitos estudiosos consideram que o livro foi escrito por um judeu que viveu na Pérsia, pelo fato de o autor demonstrar amplo conhecimento da cidade de Suzã e de sua estrutura e de importantes documentos do Império Persa. Considerando essa possível autoria e algumas evidências internas, acredita-se que o livro seja datado ainda do século V a.C., por volta de 460 a.C., logo após a morte de Assuero, ocorrida em 465 a.C. Então nós não temos aí um autor para falar que ele foi o autor, esse daqui que escreveu este livro, não temos. Temos aí também não há precisão na data escrita, mas mais ou menos quando foi escrita, entre 460 a 465. Mas temos aí uma tradição também que diz que, provavelmente, eu deixei anotado aqui, quem foi que escreveu o livro de Esther foi Mordecai, provavelmente, tá? Isso aqui não é certeza, vem de algumas tradições, e Esdras, tá? Também citado aí Esdras, que foi um dos autores do livro, porque ele era escriba. E aí nós temos também outra palavrinha que aparece aqui, que é Suzã. Suzã, eu deixei separado para a gente entender como que era essa cidade, qual que era a cultura dessa cidade, a estrutura dessa cidade, a importância, porque toda a história de Esther vai ser narrada dentro dessa cidade que tem por nome de Suzã, que estava no Império Persa. Lembrando, a gente vai ver mais à frente aqui, que o Império da Pérsia vinha da Índia até o Egito. Então pensa numa extensão grandiosa, uma extensão muito grande desse império, que era o Império da Pérsia. Vamos lá. Primeira importância aí é a importância política e administrativa dessa cidade de Suzã, tá? Primeiro, ela era a capital do Império da Pérsia, tá? A capital do Império da Pérsia. Lembra que o Império da Pérsia era muito grande, da Índia até o Egito. Segundo, tinha um palácio real muito majestoso, muito grande, aonde os reis iam para passar ali o inverno. Então pensa uma cidade que tinha ali sua glamour, sua glória por conta desse palácio, e era a capital dos reis, onde os reis também resolviam coisas administrativas.
A cultura e a sociedade tinha multicultura, era algo que tinha bastante pessoas de várias culturas traziam as suas religiões, outras culturas, como é citado aqui também, tinha muita religião lá envolvida, então pensa na dificuldade que Mordecai ou Mardoqueu e Esther teve de continuar servindo a Deus mediante a tanta cultura. Os persas não obrigavam aqueles que eles dominavam a servir a sua religião, eles deixavam eles dominados, mas você ficava livre para servir qualquer religião. Eles tinham também a arte, a arquitetura deles, muitas proeminências de arquitetura eles fizeram ali, estruturas, obras artesanais, coisas bem sofisticadas mesmo, eles também faziam lá. A economia também era muito importante, porque Suzã fazia um corredor ali entre o Oriente e o Ocidente, facilitava por conta da sua localização, então conseguia muito bem ali fazer um ótimo comércio, muitas vendas, era uma cidade bem sofisticada e também muito boa economicamente. A agricultura também era boa, porque a cidade estava localizada numa terra muito fértil, então o que plantava ali dava fruto, e a vida diária do povo tinha a vida do pessoal que era mais da autarquia, um pessoal mais nobre, e tinha um pessoal também que não era tanto assim pobre, mas estava ali vivendo nessa cidade cotidianamente. A língua, o idioma era o persa, aquimênida, que era a língua falada naquela época, e aí tudo isso se acontece num contexto onde está mostrando a história de Ruth e de Mordecai, e mediante a esse tempo e do rei Xerxes I, que também pode ser Assuero. Bom, vamos aí ao próximo tema, que tem como nome o contexto histórico, e o primeiro tópico, que é o povo hebreu no exílio. Para uma melhor compreensão do contexto histórico do livro de Esther, é importante mencionar o final do período da monarquia do povo hebreu. Em 722 a.C., houve a queda do reino do norte sobre os assírios. Pouco mais de 100 anos depois, Judá, o reino do sul, foi levado para o cativeiro babilônico, em 3 levas, 605, 597 e 586. Então, quando o povo da Babilônia dominou Judá, eles foram levando pessoas, eles levaram em 3 vezes, então foi levando caravana para dentro da Babilônia, para ser como escravo, tá? Vamos lá. Conforme Jeremias havia profetizado, o exílio na Babilônia duraria 70 anos. Foi um período em que Deus tratou com Judá, principalmente para extirpar a idolatria que havia contaminado a nação. Então, tudo isso foi uma forma de Deus castigar o seu povo por conta da idolatria que entrou dentro da Terra Santa, da terra que Deus tinha dado ao seu povo. E aí, mediante isso, eles vão para Babilônia, passam ali um período de cativeiro, 70 anos de cativeiro, até que Deus envia Ciro, e Ciro faz a libertação do povo de Israel. Tudo isso a gente vamos ver no desenrolar dessa história. Vamos para o próximo tópico, que é o fim do exílio. O livro de Esther se passa durante o exílio dos judeus na Pérsia, após a destruição de Jerusalém e o exílio babilônico. Então, após a destruição de Jerusalém e o exílio babilônico, é entre estes momentos que a história de Esther ela é narrada. Ao mesmo tempo em que julgava Judá por sua idolatria, o Deus eterno, juiz de toda a terra, exercia seu justo juízo sobre a Babilônia por sua iniquidade. Antes, já havia julgado a Síria como profetizado por Naum. Deus não tem o culpado por inocente. Em 539, Ciro venceu os babilônicos e anexou seu território ao Império Persa. Logo no primeiro ano do reinado, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, e o fez decretar o retorno do povo judeu para Jerusalém. Daniel havia se humilhado diante de Deus, jejuando e orando fervorosamente para a restauração de Jerusalém, confessando os pecados da nação de Israel. Os ensinos bíblicos a respeito de nosso relacionamento com as estruturas de poder terreno é sempre confiar na soberania divina, buscando com humildade a intervenção de Deus em nosso favor. Agindo assim, poderemos ter uma vida quieta e sossegada,
em toda piedade e honestidade, e contribuir para o cumprimento do maior propósito de Deus, que é a salvação de todos os homens, inclusive dos que não governam segundo os valores divinos. Então, enquanto Israel estava nesse processo, o que Deus queria é que eles limpassem o coração. Castigo, irmãos, vem de castigare em grego, que simboliza limpar, simboliza purificar. O que Deus estava fazendo com Israel era purificar eles da idolatria, tirar a idolatria do coração deles. Se tem algo que Deus abomina, odeia, é a idolatria, você adorar outros deuses, porque ele é único, ele é único. Só ele é Deus, só ele é merecedor de toda a adoração. E aí ele envia o povo a esse cativeiro, mas ele não deixa as nações ímpias sem uma recompensa também, sem o seu castigo. O Senhor também castiga as nações ímpias. Tratando com o seu povo, depois ele também castiga as nações que ele usou para castigar também o seu povo. E aí nós temos que estar orando ao Senhor, como Daniel fez, e pedindo a misericórdia dele para que possamos viver mediante essas tribulações ou mediante esses castigos, né? Toda a consequência tem aquela nossa ação, então toda a consequência que vem nós temos que aceitar, confiar em Deus, que Ele é justo para nos manter firmes, ser misericordioso conosco, e assim viveremos, como diz o autor, dias sossegados debaixo da mão de Deus. Terceiro tópico, o pós-exílio. Esther registra fatos ocorridos na capital do Império Persa, Suzã, entre o primeiro e o segundo retorno dos judeus para Jerusalém. Estima-se que mais de 1 milhão de judeus viviam na região da Babilônia. Mesmo com o decreto de Ciro, que permitia a volta para Jerusalém, a maioria absoluta dos judeus decidiu, pelo que lhes parecia mais cômodo, permanecer nas cidades que ocupavam na Babilônia. Somente cerca de 50 mil voltaram para Jerusalém no primeiro grupo, liderados por Zorobabel. No segundo ano do reinado de Ciro, esse período da história é narrado do capítulo 1 ao capítulo 6 do livro de Esdras. Entre o capítulo 6 e o capítulo 7 há um intervalo de aproximadamente 60 anos. É na segunda metade desse período que se passa os fatos do livro de Esther. O que acontece? Como eu falei para vocês, a cidade de Suzã era uma cidade muito boa economicamente. Então, por passar ali 70 anos cativeiro, muito daquelas pessoas tinham já construído seus comércios, tinham já construído as suas empresas, estavam já acomodados na cidade da Babilônia. Quando o decreto de Ciro saiu para poder liberar eles a voltarem a Jerusalém e construir o seu templo, a sua casa, nem todos queriam ir, eles se acomodaram. E nós sabemos que para nós irmos para a Terra Prometida, para nós irmos para o querer de Deus, precisamos renunciar a muita coisa aqui. O povo aqui acabou confiando no que eles tinham na Babilônia, mas se esquecendo da Terra Prometida que Deus tinha dado para eles, que estava destruída, devastada, e que só restava ali alguns pobres, porque nem todos foram levados para o cativeiro, ficaram só os pobres na terra de Israel, onde ficava também Jerusalém e Judá. Quando o povo volta, não são todos, como diz aqui, ficou 1 milhão aí de judeus na Babilônia e voltou só 50 mil, muito pouco para tanta gente, né? E todos os povos são aí tementes a Deus, mas acabaram ficando presos ao que eles tinham na Babilônia. Então, quero te dizer, irmãos, não se apegue nada a esse mundo. Não deixe que a ilusão do mundo, a falsa paz do mundo te engane, como nós vamos citar aqui mais à frente. Porque o que o diabo quer, o que o inimigo quer é isso. Ele quer que você se sinta acomodado, confortável do jeito que você está, aonde você está. E aí você vai, né, correndo o risco de vida, como aconteceu com os judeus que estavam na Pérsia. Amã tramou contra eles e quase eles perdem a vida, mas Deus veio e interviu e usou de misericórdia para com eles. Vamos lá, terceiro tema, o propósito e a mensagem. Primeiro tópico, a providência divina. Deus não é mencionado diretamente, mas sua mão é vista em eventos providenciais. Eu vou ler só as partes marcadas. Ao decidirem permanecer na Babilônia, sob os domínios do Império Persa, os judeus olharam para a estabilidade que imaginavam ter conquistado, não apenas no aspecto econômico, mas também cultural, social e religioso, porque não tinha incomodação. Os persas deixavam eles viver ali com a religião deles, não tinha incomodação. Mas não era a terra deles, não era onde o Senhor escolheu ou pediu para que eles ficassem. Aonde era a terra deles era a cidade de Jerusalém, Israel, onde eles deveriam adorar a Deus.
Vamos lá. O retorno a Jerusalém exigia renúncia e disposição para uma viagem penosa e para a dura reconstrução de uma cidade totalmente destruída. Porque quando a gente perde a comunhão com Deus, como aconteceu com o povo de Israel que estava na idolatria, não é fácil você retornar, irmão. Você tem que reconstruir. É penoso, é doloroso. Tem um versículo na Bíblia que diz: volta aonde você caiu, ou seja, você tem que voltar lá do início e ir ali reconstruindo. Porque quem foi que caiu? A queda foi de quem? Quem foi que quis abandonar a Deus? Você, o homem, o povo de Israel. Então era necessário reconstruir uma intimidade de novo com Deus, iniciar do começo, iniciar da onde caiu. Não é fácil se você caiu, se você voltou para trás, mas você precisa ter renúncia, renunciar à sua carne, renunciar ao seu comodismo, quem sabe espiritual, ou seja, carnal, físico mesmo, e ir para os pés de Jesus, buscar essa intimidade de novo, juntamente com Jesus. Então o retorno aí precisava de renúncia e também um trabalho árduo aí de reconstruir uma cidade que estava totalmente destruída, ou seja, uma intimidade que eu tinha de oração foi destruída, eu preciso reconstruí-la de novo. Uma leitura que eu fazia todo dia, eu parei, eu preciso reconstruir de novo e é penoso, é penoso. Para muitos, pareceu melhor ficar na Babilônia. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são o caminho da morte, caminhos de morte. Então tem coisa que para mim e para você, poxa, parece que é bom para mim. Mas só quem sabe o que é bom para mim e para você é Deus. Nós temos que estar sempre ligados, irmãos, na palavra de Deus, vendo o que a palavra de Deus quer para nós e deseja para a nossa vida, tá? Vamos lá. Segundo tópico, uma falsa estabilidade. Esther nos transmite como mensagem o perigo de confiar nas falsas estabilidades que a estrutura do mundo nos oferece. Costumam parecer mais vantajosas. Estavam tudo indo muito bem em Suzã, até surgir a ordem de extermínio total dos judeus. A falsa segurança foi embora. O inimigo, irmãos, é dessa forma. Ele primeiro te dá uma falsa paz, um falso gozo, para depois ele vir com as suas artimanhas, para depois ele vir querendo matar você, para querer destruir a sua casa. A mesma coisa a gente pode dizer de muitos vícios, a bebida. No primeiro instante a bebida parece ser boa, parece ser legal, e aí você vai se sentindo feliz, alegre, até o momento que você está tão naquilo que você vai ficando violento, vai perdendo o emprego por conta disso, você não consegue mais largar a bebida. Então tudo que o diabo oferece, de primeira instância parece bom, mas lá na frente vai destruir você. O diabo vem com a proposta boa para no final lhe matar. Foi o que aconteceu aqui com o povo. Quiseram uma estabilidade e aí no final o inimigo usou Naamã para matar todos os judeus. Mas graças a Deus, irmãos, que mediante as nossas escolhas erradas, Deus permanece fiel em mim e em você. Ele é o Deus que permanece fiel e o Deus da providência. E aí, a última parte, o autor da revista diz assim: seja qual for a circunstância, é melhor confiar no Senhor do que no homem. E aí, Salmos também, Salmos 125. Opa, 125. Peraí, deixa eu voltar aqui. 125. Vai dizer que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam. A firmeza de um monte, irmãos, é algo muito forte, incomparável. Um monte não se move por qualquer coisa. E aqui a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião, inabaláveis. Não é qualquer circunstância que abala ele, porque ele sabe que a confiança dele não está em homem, mas está em Deus. Também os Salmos de número 37, eu vou deixar aqui para depois você poder anotar. 37, verso de número 5. Verso de número 5 que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. A primeira coisa é entregar o caminho. A segunda é confiar nele. São duas coisas difíceis. A primeira é entregar na mão de quem você não está vendo, mas ter fé que ele vai cumprir. A segunda é confiar, porque enquanto você entregou, você pode não estar vendo nada, mas você tem que confiar que Deus está trabalhando. E o terceiro passo é com ele. Quem vai fazer é ele, quem vai realizar é ele, na minha, na sua vida. Mas temos que ter esses dois primeiros passos. Entregar e confiar que ele está fazendo uma boa obra. A mesma coisa da gente pegar uma sementinha e plantar ela na terra. Quando a gente planta a sementinha na terra, a gente rega, a gente cuida, mas o crescimento a gente tem que esperar. Saiu o primeiro broto, então temos que confiar que aquela semente
vai brotar. É a mesma coisa quando entregamos na mão de Deus. A gente cuida, a gente rega, como diz Paulo. Eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Confie nisso. O terceiro tópico é a festa de Purim. A coragem de Esther e Mordecai usados por Deus para salvar seu povo. Instituição da festa de Purim como memorial da providência divina. O livro de Esther tem como propósito também registrar a instituição da festa de Purim, ordenada por Mardoqueu, depois do grande livramento que os judeus receberam. Purim é o plural da palavra pur, lançar sorte, conforme Esther 3:7. Amã lançou sorte para fixar o dia da morte dos judeus. Quando Naamã lança sorte para ver a morte dos judeus, a mão de Deus, não como sorte, mas o povo ali lança sorte, põe Purim, mas não como sorte, a mão de Deus vem e livra o seu povo daquela morte. E Amã acaba sendo derrotado. O inimigo sempre vai ser derrotado enquanto o povo dele clamar, como aconteceu aqui na história de Esther, buscar por ele vai salvar e livrar o seu povo de todo o mal. E agora vamos para a conclusão. O livro de Esther nos lembra de que vivemos neste mundo, mas não devemos confiar em suas estruturas. Todos os reinos deste mundo passarão. Daniel 2:37-45. Por isso, a palavra de Deus diz que a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3:20. Então confie no Senhor, mediante esse estudo introdutório de Esther. Saiba que Ele está contigo. Espere nele e não confie na estabilidade do mundo. Amém? Até uma próxima. Fique com Deus. Deus abençoe.